Olá, Deus abençoe. Nós estamos aqui em mais um quadro. Não existe casamento perfeito, existe casamento trabalhado por Deus. Eu estou aqui com o Rodrigo, com a Camila. Vamos contar um pouquinho, vamos compartilhar um pouquinho da história de superação por intermédio de todo o ensinamento que eles têm recebido dos trabalhos realizados pelo Ministério Mudança de Vida. Nesse próximo dia 10 de junho, nós temos o terceiro encontro de casais com o Bispo Murilo, a pastora Mariana, que realizam o culto do cultivo familiar e o Shalom às quartas-feiras. E nós vamos falar um pouquinho de relacionamento, um pouquinho de casamento, de uma forma bem descontraída, mas com muita seriedade para mostrar para você a importância disso, desse relacionamento trabalhado por Deus, de um relacionamento trabalhado por Deus. Rodrigo, Camila, eu gostaria de ler algo para vocês aqui, penso que é muito importante, né? Iniciando esse bate-papo aqui, para mostrar para vocês o quanto é sério. Existe um índice no Brasil que no segundo mês de casado, 17% dos casados pensam no divórcio. No sexto mês, 29% pensam em divorciar. Em um ano de casado, 40% já divorciaram. Os principais fatores que contribuem para o divórcio é a dificuldade de comunicação, infidelidade, expectativas irreais em relação ao casamento, idealização romântica, expectativas sociais, pressões financeiras, estresse. A maior independência financeira das mulheres tem contribuído para o aumento do número de divórcios. A ausência. As mulheres sentem mais a ausência dos homens. Vocês passaram por várias situações e passam todos os dias, como todos os casais, mas eu gostaria que vocês falassem para nós, para essas pessoas que acompanham agora, qual foi o maior desafio do casamento de vocês e como vocês superaram? Porque hoje vocês participam, né, do trabalho que é realizado pelo Ministério Mudança de Vida, não só o encontro de casais que vai ter agora, mas sim o cultivo familiar, o Shalom, tenha participado, tenha acompanhado. Qual foi o maior desafio que vocês viveram no relacionamento e como superaram? Bom, a gente se conheceu muito rápido, nós acabamos nos envolvendo muito rápido e decidimos viver junto muito rápido, casar muito rápido, então assim, a gente não teve tempo para conhecer, nem sequer conhecer ali de forma rasa o defeito um do outro, qualidade um do outro, foi algo assim, totalmente... Um mês A gente de se conversa. conheceu E foi morar junto. Então não... Foi muito rápido. Foi uma paixão? Na verdade foi uma pressão. Foi uma pressão. A Camila, ela teve a vida dela, ela aprontou bastante na adolescência e aí a mãe dela achou que não era mais o momento para ela se relacionar com ninguém e tal, e falou, se você quiser se relacionar, você vai ter que viver sua vida, pagar suas contas, não vai ser debaixo do meu teto, porque eu já tive muita dor de cabeça. Eu acho que a mãe dela não estava errada, porque... Sim, porque a mãe dela tomou a decisão, você está dentro da minha casa, debaixo do meu teto, eu pagando suas contas, você vai fazer da forma que eu quero. Aí, se você quiser viver sua vida, ela vai, então eu quero viver minha vida. E aí tava eu lá, eu falei, então vamos viver essa vida aí, né? E pra mim, foi um negócio que eu falei, nossa, agora eu tenho uma mulher dentro de casa, né? Foi algo que eu falei... Foi um choque para você. Mas eu nunca tinha tido, então eu falei, nossa, vai ser legal, tipo um troféu, né? Então, pra mim, eu tinha uma mulher dentro de casa. Aí depois você vai vendo, eu não tinha um defeito, eu acho que eu era um defeito. De tantos defeitos que eu tinha, que eu era muito errado, muita coisa errada. Você veio de um lar disfuncional, você não teve uma base, né? Então, por exemplo, você não sabia como lidar com toda essa questão do casamento, da família. Eu nunca vi um pai, um marido e uma mulher conversando, falando, quando você casar, quando você tal, eu nunca não tive isso, que geralmente o pai e a mãe ensina isso, assim que você vai ser com seu marido você vai fazer isso, sua esposa. Pra mim, eu pegava as meninas quando eu saía no rolê, ficava com as meninas e tal, e era aquilo. Se algum dia eu me apaixonasse por alguém, eu ia resolver casar e ter filho, e é isso. Sem nenhum tipo de
idealização Nada. de projeto ou de visão de alguma coisa que funcionasse? Não deu certo, ainda falava assim, se não der certo, você para. Era assim, o pensamento básico de toda pessoa carente é esse. Eu vou tentar com esse, se não der certo. E aí tinha o ditado, que eu era fã do ditado. Enquanto eu não encontro a pessoa certa, eu me divido com as erradas. E eu ia vivendo aquilo. Pra mim era isso. Então, e aí eu fui ficando velho assim, pra me relacionar. Aí quando eu conheci a Camila, que eu falei, agora vamos ver, né? Só que aí quando eu conheci a Camila, eu ainda tinha um monte de pé amarrado por aí. E eu falei, nossa, vou ter que largar a mão de tudo, porque eu falei pra ela, eu dei minha palavra pra ela. E eu sempre fui uma pessoa leal à minha palavra. Eu fazia uma promessa, eu me corroía se eu não cumprisse. Então eu era uma pessoa que eu era assim. Só que, por ser humano, acabava muitas vezes caindo. Falou, Deus me perdoa, eu fiz isso errado. Eu nem conhecia muito minha palavra, falou, Deus me perdoa, eu sei que eu fiz errado, mas eu vou melhorar. E sempre era assim. E eu nunca tinha traído uma namorada, por exemplo. Quando eu traí a primeira namorada, eu falei, nossa, não é tão pesado. Eu falei, nossa, eu não me senti tão mal. Aí eu fiz de novo, falei, nossa, acho que é tranquilo. Aí eu fiz de novo. Quando eu vi, eu falei, nossa, não preciso nem ser fiel mais, porque não aconteceu nada. Continuei vivo, saudável, tô traindo, então vou continuar. Então, aí você acaba acostumando. A primeira é pesada, a segunda é mais leve. É que nem a Bispa fala. O primeiro pecado, a pessoa fala, nossa. Aí o segundo, ela já fala, nossa. O terceiro, daqui a pouco ela vem um pecador, assim, inconsequente, iníquo. Por quê? Porque fala, não é tão pesado, eu achei que era bem pior. E aí foi, e com a Camila eu falei, não, vou melhorar. Só que aí eu, graças a Deus, ela era uma pessoa que eu queria fazer bem pra ela. E aí eu acabei me policiando e me forçando a fazer o que era certo. Eu tinha vício, tal, bebia, fumava, e ela não sabia. Quando ela soube, falou, nossa, ele fuma, né? Mas ela nunca falou, se você não parar de fumar, eu te largo. Não sei por que ela não falou, mas ela nunca falou. E ela nunca falou, você tem que parar de fumar. Ela nunca falou, nossa, você tá fedendo, nunca. Eu não me lembro dela falar, você tá fedendo cigarro, nunca. Então isso foram atitudes que ela teve que me confortavam. Falar, pô, eu não tô incomodando tanto ela assim. Até que um dia eu percebi, eu falei, nossa, eu tô assim, não tô sendo um bom exemplo pra ela, tal, pra família dela. E aí foi que a gente começou a se alinhar, mas isso foi lá em 2016, isso daí. Começo do Nós relacionamento. estamos em 2023, de lá pra cá as águas rolaram. Você se posicionou porque você veio primeiro para Jesus, né? Sim. E por toda essa descoberta, porque você ainda disse a mim agora há pouco que você veio de uma família que tinha uma disciplina, um horário, compromisso, e o Rodrigo é um profissional do skate, né? Skatista profissional e não tem os horários, não é que não trabalha, ele tem os horários diferentes porque vive, né, com os merchans e viagens e aquela coisa toda que não tem um horário regrado como um outro profissional. E para você foi um choque. Sim. Como que você lidou com isso e como que você enfrentou isso? Porque vejo que isso foi um desafio para você no início. Sim, porque eu vim realmente de uma família muito correta, muito disciplinada, né? Então, ele não tinha regras, né? A vida dele, ele fazia como ele queria, né? E aí, assim, quando eu fui descobrindo, já não tinha mais o que fazer. Porque minha mãe, quando eu tomei a decisão de sair de casa, ela falou assim, ó, você vai sair, mas não tem volta. Que mãe sábia, né? Que mãe sábia, né? Ela falou assim, se não der certo com ele, você vai se virar, vai morar em outro lugar, mas aqui você não volta mais. Então, e aí, assim, de alguma forma, eu fiquei presa aí. Isso te forçou. A aceitar a situação, né? Não tornar a situação uma guerra, né? Eu respeitava o jeito dele, ele respeitava o meu. E aí ele começou a vir para a igreja comigo. E assim, eu falava muito, né? Dentro do que eu podia falar, mas quando eu via que não mudava, eu orava. Então as questões sobre... Na época ele não dava dízimo, ele não concordava com o dízimo. Eu dava, mas ele não concordava. O dízimo ele não concordava, o cigarro, eu não lembro se você bebia, né? Bebia vinho, assim, não bebia, não era um cachaceiro que nem nunca vi antes. ele bêbado, né? Mas assim, eram coisas que eu até tentei falar, eu vi que não ia mudar, o que eu falasse não ia mudar a forma dele pensar, então eu comecei a orar.
Então, assim, depois de um tempo eu vi que ele começou a demonstrar interesse em eu dizimar. Ele foi parando de fumar, né? Uma hora ele parava, outra hora voltava, mas assim, tava tentando. Um processo. E eu percebi que era Deus, era a oração, porque eu não era mérito meu. E eu vi que Deus foi mudando através da oração. Então eu comecei a orar mais para Deus ir disciplinando questões que me incomodavam. E assim, se a gente fala, né, piora. A pessoa não vai mudar porque você está falando, ela vai mudar porque ela quer mudar. Né? Porque é Deus que quis, Deus que faz a pessoa mudar. E então eu aprendi a ir lidando, né? E você rompeu com isso. Teve um ponto, só pra gente ser um pouco mais objetivo, tem um ponto que você diz assim, isso aqui rompeu, isso aqui acabou, essa decisão aqui, porque certamente assim, você trouxe ele para a igreja, mas teve um ponto que você viu essa mudança, né? E o que você fez? Porque eu sei que você fez várias coisas, você tomou várias decisões, mas tem algo assim que você diz assim, poxa, isso aqui foi vencido por intermédio disso. Porque certamente você tomou uma decisão. Sim. Foi a oração. Sim. Né? Porque eu vim de um lar que era muita briga, né? Meus pais, eles brigavam muito, muita discussão. E eu não queria cair no mesmo erro. E ao mesmo tempo eu não queria assim, um relacionamento perturbado, né? Cheio de problemas. Então, essa foi a decisão de querer acertar, porque quando eu estava com ele eram tantas diferenças em disciplina, questão de horários, né? Que eu falei... Você chegou a um ponto que você estava desacreditado? Sim, nossa, eu falei para minha mãe... Eu falei assim, mãe, eu acho que eu tomei a decisão errada. Ela falou assim, não quero saber. Então você termina com ele enquanto dá tempo e vai viver sua vida. Comida não vai faltar para você. Agora você vê o que você consegue, onde você vai conseguir morar. E assim, eu vivia presa nele, porque naquela época eu acho que eu não ganhava nem R$600. E eu pensava, o que eu vou fazer com R$600? Eu não acho que a mãe dela ia deixar ela na rua. Mas foi um... Mas é que assim, a mãe dela, eu creio... Foi sábia. Eu creio que a mãe dela falou assim, você tem que aprender, porque lutar ela nunca aprendeu. A vida inteira não aprendeu, tropeçou e não aprendeu. Falou assim, agora você vai aprender, então você vai aprender. Óbvio que se ela tivesse numa situação de alto risco, acabei, mãe, não tem problema. Assim, eu conheço a mãe dela, eu sei que ela nunca deixaria. Permitiria. Mas ela tinha que pôr ela a prova extrema, a prova de fogo, para ela conseguir amadurecer. Aí assim, amadurecendo isso dela, ela nunca mais faria algo do jeito. Enfim, mas quando a gente começou a se relacionar, nossas brigas era porque a Camila ela era muito ciumenta. Hoje eu acho que dá para considerar que ela nem é ciumenta, mas ela era muito ciumenta. E eu nunca tive ciúme. Rodrigo, eu consigo ver, falando com vocês, que ela acreditou em você. Sim. Ela acredita em você. Com certeza. Porque por todas as questões e ela ali estando de uma certa forma pressionada de todos os lados, você acreditou. E o que eu quero mostrar aqui hoje, para pessoas que estão assistindo, é que não existe casamento perfeito. Existem pessoas que decidem lutar, pessoas que rompem com situações internas, e por mais que o outro não esteja disposto, ela sabe que vai ter um período que ela vai lutar sozinha, que ela vai orar sozinha, que ele vai buscar, seja ele ou seja ela, sim, pelo relacionamento. Isso aconteceu. Hoje o casamento de vocês, né, estamos aí há quase 9 anos de casados, vocês vivem situações como qualquer outro relacionamento, mas hoje existe uma certa leveza e uma admiração, um respeito. Vocês trabalham como um acordo, uma família. Hoje veio, né, um filho, uma criança nesse relacionamento, fruto dessa união. E hoje vocês têm acompanhado e vocês têm participado desses trabalhos que têm sido realizados pelo Bispo Murilo, pela pastora Mariana, que têm instruído famílias, casamento, os 300 valentes, orientando o homem a ser fronteira, o forte e corajosa, ensinando a mulher a ser sábia, não uma tola, né? O Shalom, o cultivo familiar, puxando para a família, né? Agora, dia 10 de junho,
o terceiro encontro de casais com instrução voltada para relacionamento, ou seja, voltado tudo para uma área, para estruturar a família. E vocês têm recebido essa base. Sim. Nós estamos falando lá no primeiro ano de casado. Então eu gostaria de vocês falassem um pouquinho para essas pessoas hoje, né? O casamento de vocês é perfeito? Perfeito não existe. Não nada é perfeito, mas eu achei que tinha uma perfeição aí. Perfeito é só fomos feitos, a gente foi feito perfeito, né? A gente nasceu perfeito. Mas vocês têm sido trabalhados. Mas não tem como dizer que é perfeito. Assim, nada vai ser extremamente perfeito. Acima disso, só Jesus. Sim. Mas assim, tem como a gente buscar a perfeição. A gente vai em busca da perfeição. E vocês têm superado isso por intermédio da palavra, em Deus, têm evoluído, têm crescido. Hoje vocês conseguem ver, porque talvez lá atrás vocês não tinham nem respeito pelo casamento de vocês. As pessoas não respeitavam o casamento de vocês. Porque não acreditavam em vocês. Não, lá no comecinho, eu acho que todo mundo... Acho não. Todo mundo falou, isso é voo de galinha. O pessoal fala, loucura. isso aí é voo de galinha. Vai dar duas batidas de asa, daqui a pouco cada um tá na sua. E era assim, todo mundo falou, nossa. Aí quando você conta a história, você fala, nossa, hein? Ainda bem que deu certo. Eu falei, não é que ainda bem que deu certo, você não sabe. Você não sabe. Os desafios, né? Fala, caramba, porque eu namorei 5 anos, quando casei, fiquei 2 anos, separei. Eu falo porque eu conheço gente que namorou 10 anos, casou em 1 mês e separou. E hoje vocês têm uma estatística, né? E hoje vocês têm a Estherzinha, que é o fruto da união de vocês, e que traz muita alegria para vocês, né? Porque veio de uma gestação que foram várias tentativas, né? Um problema de saúde que não podia, e Deus presenteou, né, a Esther a vocês. E que alegria da família, da vovó, do vovô, dos tios, né? Ontem minha mãe falou que ela foi na igreja e falou, nossa, a Esther é super famosa na igreja, né? Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque quando você tá com a Esther, todo mundo sabe quem que é a Esther. Eu falei, porque não é que ela é famosa, é que ela não para. Todo mundo tá vendo, toda hora ela tá em um lugar diferente. E é uma bênção, né? Uma bênção. Então, eu gostaria que vocês contassem, né? Até um pouquinho para as pessoas, o quanto é importante esse trabalho, né? Porque assim, é um trabalhar diário, né? É uma construção diária. Eu quero que vocês falem, né? Porque assim, o quanto esse trabalho é importante. Então, eu penso assim, a Esther, que filho não segura casamento. Existe um mito por aí, né? Não, existe, mas é só um mito mesmo, né? Porque se fosse, por exemplo, hoje, do mundão, eu, uma mãe do mundão, o meu casamento teria acabado. Porque assim, a mãe, ela tem uma entrega muito maior, né? É uma pressão muito maior para a mãe cuidar do filho, mesmo que o pai esteja presente. Sim, existe mesmo esse peso. Então, a mãe, ela fica muito mais cansada. Então, é mais fácil falar, melhor ser mãe sozinha do que ter um pai que não é aquele pai que cuida. Então, hoje eu vejo que a Esther, ela é um instrumento de Deus, porque eu e o Rodrigo, a gente pensa muito para fazer alguma coisa que vai interferir nela, até porque a gente veio de lares assim que não teve a presença do pai. Então, eu pego no pé do Rodrigo porque eu falo, eu não tive um pai, eu sei o que isso causa. Então, seja esse pai presente. Então, eu vou pegando no pé dele de uma forma saudável para ter a visão que isso é família. Para quando ela crescer, ela buscar isso. Esse tipo de pai e essa família. E você me disse uma vez que ele é muito brincalhão com a Esther e ela tem essa afeição por ele, né? Sim. Esse carinho de querer estar ali, de querer brincar, quando o pai chega, aquela euforia, aquela, né? Não, e eu até falo pra ela, nossa, é igual visita pra ela, porque ela não para, ela nem sentar na mesa pra comer, ela consegue, ela quer brincar e não sei o que. E eu falo, meu Deus, é uma visita pra ela, porque ela vê ele, ela acha que vai jogar pra cima 24 horas, né? E comigo não, como ela sabe que eu não faço brincadeira assim, eu fico mais sentada no chão, brinco com ela, leio historinha, então comigo é mais tranquilo. Mas com ele, eu falo assim, não, Rodrigo, pelo amor de Deus, pare e vem dar atenção. Porque ela quer isso, ela quer brincar. Ela tá igualzinha a ele, de personalidade assim, a sanguínea. Né? Vocês passaram, viveram
passam todos os dias, como todos os casais, por situações. O que hoje vocês não abrem mão no relacionamento de vocês? Um exemplo, talvez um tempo de qualidade, uma pipoca, né? Como diz o Rodrigo, né? Os quitutes do filme, né? Os quitutes. O que vocês não abrem mão? Porque hoje vocês aprenderam o que funciona no relacionamento. E vocês entenderam que determinadas atitudes, determinadas coisas não funcionam, não vai funcionar. E hoje vocês vão contramão dessas coisas que não funcionam. O que vocês não abrem mão hoje no relacionamento de vocês? Antigamente, quando eu ia passear, viajar e tal, eu falava, nossa, vamos em tal lugar? Vamos. Ah, então eu vou chamar o fulano. Daí ela, vou chamar então o fulano. Tá. Daqui a pouco ela falou, por que não vai? E isso ela já falou assim, não, pai, por que você tem que chamar o fulano e tal? Hoje, eu não quero ninguém. Se eu falar assim, Camila, não dá, vamos. Por exemplo, se eu for ver um filme, eu não quero ninguém pra me perturbar, eu quero ficar lá. Aí veio eu e a Camila o filme. Eu não quero um segundo casal pra ver o filme junto comigo. Sim, legal. Porque, então, eu tenho isso, mas antes por mim, eu falo, não, vamos, mas... Aí ela fala assim, nossa, mas por que você quer com seus amigos junto? Porque, tipo, não era divertido estar com ela. Eu não achava divertido estar eu e ela. Hoje eu acho divertido. A gente faz senta no sofá, Isso é maturidade do casamento. Assiste o filme, ela não gosta de comer pipoca. Ela fala que não gosta de comer pipoca, mas eu fazer pipoca, ela come. Não, mas eu falo assim, até começar a entrar nos dentes, eu falo, não, deixa. Depois eu tenho o ritual pra tirar os milhos do mas eu Mas como. isso é importante, que às vezes parece o Bispo Murilo fala sobre isso, parece uma coisa boba, mas é uma coisa que estrutura um casamento, esse tempo de qualidade, com a esposa, com o esposo, que faz a diferença. Porque é um fortalecimento. Você sabe que em momentos difíceis de um relacionamento, de um momento difícil, talvez da mulher ou talvez do homem, né? O que eu mais quero é chegar em casa, eu quero conversar com a minha esposa, eu quero deitar no colo do meu marido, eu quero que ele me ouça. E mulher, é inerente mulher falar um pouco mais que homem, mulher fala, é natural. Né? Não, quando ela tem assunto, então, tem hora que fala assim, deixa eu na minha caixinha. Gosta de estar presente um do outro, gosta de compartilhar, seja algo novo, olha querida, eu estou fazendo isso aqui, né? E isso hoje existe no relacionamento de vocês. Sim. Né? E vocês têm aprendido isso com os trabalhos. Não, assim, eu já... Duas coisas, né? A primeira é que quando a gente brigou há um tempo atrás, tem bastante tempo, não sei quanto tempo, faz bastante tempo. A gente teve uma discussão mais séria que eu fiquei meio preocupado. Eu fui falar com o Murilo. Eu falei, ele falou assim, é o seguinte, Rodrigo, se vocês consomem o mesmo conteúdo, se vocês consomem a mesma palavra e tal, se não tá funcionando, não adianta eu me reunir com vocês pra gente falar da mesma coisa. Vocês têm que achar Isso o Bispo Murilo falou pro senhor. E vocês têm que achar um mínimo múltiplo comum entre os dois e falar, não, isso tá errado, isso tá certo. Vocês dois, porque não adianta, se eu for lá falar e vou repetir tudo que eu falo no altar, é desgaste, vocês vão ver a mesma coisa e vão sair de lá igual. Então vocês dois têm que... E aí a gente foi se adaptando, o nosso denominador comum acabou que a gente entendeu, um limite do outro, enquanto é um dever do outro, passa a ser direito desse, e assim, ainda tem muita coisa. E o outro ponto, que não tem muito a ver com isso, que é pegando o gancho que você estava falando, eu viajei muito para andar de skate, um monte de lugar do mundo e tudo. E eu acabei de viajar. Foi uma viagem muito legal, com amigos, a gente foi lá, fez o trabalho que a gente tinha que fazer e tal, mas eu senti muita falta, coisa que eu nunca senti antes. Eu senti muita falta de estar com a minha família na viagem. Muita falta. Que eu colocaria o dinheiro que fosse para poder ter. Porque antes eu tinha um prazer de viajar com os amigos e tudo. Hoje eu tenho, assim... Quer voltar pra casa? Eu tenho pouco prazer. Eu não tenho tanto prazer em viajar. Você vai porque é trabalho? Foi uma viagem de trabalho? Praticamente eu fui por uma obrigação. Nunca me senti obrigado em ter que viajar. Nunca me senti. Dessa vez eu disse, nossa, eu tô indo... Aí você tá lá, e já que você tá no lugar, então aproveita. Faz o que tem que fazer, faz bem feito e volta o quanto antes. E agora não. Agora eu não tenho mais o prazer de viajar, ir lá e andar de skate. Eu tipo tenho como se fosse prazer. uma fuga, né? Eu tenho esse prazer de andar de skate, de viajar, tal, de viver minha vida, de fazer algumas coisas legais. Mas agora eu tenho o prazer de fazer isso com a família. Então, os meus planos já ficam assim, nossa, eu vou fazer isso, mas eu quero viajar com a família. Então, parece que perdeu a graça viajar. Eu já também acho que... Mudou a cabeça, muda o espírito, muda a não visão. Não que eu não queira. Sim, sim. Mas eu quero fazer coisa com a família. Quer fazer com ela, quer estar com ela. Eu já fiz tanta coisa com tanta gente, em tanto lugar, e nunca fiz com a minha própria família. Então eu quero fazer com a minha família. Muito quero importante. essas coisas. E isso me deixa muito preocupado
porque o tempo passa, a Esther cresce, então a gente tem que aproveitar enquanto gravar essas memórias, gravar essas memórias agora. Rodrigo, a Camila lutou, buscou por você, e hoje você está aqui, um homem temente a Deus, pai de família. O que você diria para ela? O que a Camila representa? Eu quero que você olhe nos olhos dela. Vai chorar. As músicas, cadê? Eu quero que você diga, quero a trilha mais, né? Mais emocionante agora, né? Aquele momento, né? O que você diria para ela? Porque é importante isso. Porque um relacionamento é construído disso, desse respeito, essa admiração, esse companheirismo, esse reconhecimento. Porque um reconhecimento, né? A Camila não é perfeita, você não é perfeito, ninguém é perfeito. Mas há de conver comigo que ela lutou. E se hoje você está aqui, né, com esse pensamento, com essa visão de família, isso iniciou ali. Sim, Deus usou ela, né? Com certeza. Então, assim, o que a Camila representa para você? Eu quero que você olhe nos olhos dela, não olha para mim, não olha para a câmera, olha para ela e diga para ela. Ela vai chorar se eu falar. Não, então fala. Você sabe que eu já falei que você foi meu divisor de águas. Você transformou minha vida assim, literalmente, da água pro vinho, minha vida, você foi o divisor. Onde você colocou uma barreira ali, onde o Rodrigo praticamente ele entrou em coma, respirou por aparelhos por muito tempo, o Rodrigo antigo, mas até um dia ele morreu. E o Rodrigo novo veio à vida. E depois disso, o que eu vivi com você, tudo que você me proporcionou de aprendizado como ser humano, de aprendizado como homem, como marido, como pai, como irmão, como filho, porque você me ensinou a falar com a minha mãe de um jeito que eu nunca fui bom com palavras, sempre fui meio agressivo com palavras, sempre fui meio emotivo com palavras. Você conseguiu fazer com que eu fosse uma pessoa mais centrada, mais educada, mais empática, que eu não era. Pra mim, errou comigo, azar dele que errou comigo. Você me ensinou, não é assim, a pessoa errou com você, você tem que dar uma chance pra ela. E você me ensinou isso. Então, todas as qualidades que você sempre teve, você sempre me ensinou. E eu sou grato por você ter tido paciência, me ensinar dessa forma, porque hoje eu posso ensinar o que eu aprendi com você para outras pessoas, porque hoje eu ensino. Então, assim, que nem a Bispa fala, se você aprender alguma coisa e você não compartilha, é como se você não tivesse aprendido. Então, tudo que a gente aprende, a gente tem que compartilhar, a gente tem que ensinar outras pessoas. E eu fui por muito tempo filho seu, mais do que marido, eu sei disso. Por isso que hoje eu sei que eu sou um homem feito, mas não só homem do sexo masculino, mas assim, um homem, um pai, um homem que eu posso considerar assim, eu sou um homem de família, um pai de família, porque eu tenho respeito pela minha família. Antes eu era só um pagador de conta. E aí eu tinha que ter uma mãe do meu lado, tanto que você foi essa mãe. E assim, eu tenho que te agradecer porque você nunca desistiu, você acreditou muito mais do que eu, porque eu mesmo já pensei em desistir, mas você acreditou muito mais que eu nesse casamento. E ele gerou ótimos frutos e a gente está aí plantando umas novas sementes aí para o futuro da nossa família. Amém, amém. Depois de uma declaração dessa, eu os declaro marido e mulher, pode beijar a noiva? Isso aí. Camila, eu gostaria que você dissesse para o Rodrigo, falasse, né, o que o fez admirar, porque hoje você admira o Rodrigo. Por mais que perfeição não existe, ninguém é perfeito, as pessoas são trabalhadas, um casamento é trabalhado, mas hoje você tem uma admiração por ele, você confia no Rodrigo, né, como pai, como seu esposo, né, como seu companheiro, seu confidente. O que o fez admirar? Então, você é uma pessoa aberta, né, a receber orientações, mesmo que você saiba que vai ser um desafio, você é uma pessoa que está aberta a receber essas orientações e mudar. Você põe a força que tem que pôr para mudar. E eu acredito que é isso que me deu esperança para continuar, porque eu sei que você, assim, quando a gente se conheceu, você era uma pessoa muito indisciplinada, mas eu vi o seu esforço em querer acertar.
Então isso fez com que a gente continuasse juntos. Você tem esse coração bondoso, generoso, e isso também me traz uma não é um consolo a palavra, mas assim, me conforta, porque eu sei que independente da situação que a gente tiver, você vai fazer o seu melhor para a gente passar por aquilo e de uma forma leve, não pesando ainda mais a situação. E eu sei que você é o melhor pai que a Esther poderia ter, porque você é calmo, é paciente, brincalhão, então tem esse equilíbrio, né? Porque eu sou mais agitada, né? Às vezes eu tenho uma tendência maior a perder a paciência, e você chega lá e fala, calma, vamos fazer assim. Então tem esse equilíbrio no nosso relacionamento, e dizer que você é o melhor marido que eu poderia ter, e que você traz esse equilíbrio para o lar, né? Mesmo que a gente tenha as nossas diferenças, nós dois juntos lutamos para ser o melhor um para o outro, e principalmente para a Esther. Maravilha! Tá bom, né? Que coisa! Olha que coisa! E vocês verem, né? Vocês que estão assistindo, tinha tudo para não ser nada o casamento de vocês, como você mesmo usou a expressão, né? Daqui a pouco tá aí, passa, é fogo de palha, e tá aí um casamento. Não existe casamento perfeito. Existe casamento trabalhado por Deus. Dia 10 de junho, às 15 horas, terceiro encontro de casais com o Bispo Murilo, a pastora Mariana. Você que é de uma outra região onde tem o templo do Ministério Mudança de Vida, você pode procurar o templo do Ministério Mudança de Vida mais próximo da sua região, participar, vai ser transmitido para a igreja esse culto. Você que é de São José do Rio Preto, você pode participar com o Bispo Maurílio e a pastora Liliane, e vai ser um trabalho glorioso, abençoado. Não existe casamento, parece ser muito taxativo, não é, mas é uma realidade. Não existe casamento perfeito, existe casamento trabalhado por Deus. Rodrigo, Camila, obrigado, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos, até dia 10 de junho.